Chega mais, não acredito em fadas no ar. Bateu uma palma, doeu. Ai, sejam todos bem-vindos de novo. Esse é o segundo episódio em vídeo aqui no nosso canal e temos o prazer de receber Tomires Ribeiro. Valeu, garoto. Grande amigo, obrigado. Grande amigo longa data, faz tempo, me via moleque assim, rato de estúdio, eles tocando lá no estúdio, eu lá. Ah, caralho, música. Época boa de banda, né, velho? Hoje eu só xingo as bandas. Eu nem brinco mais. Hoje eu sou um músico que é pra ganhar dinheiro pagando as minhas contas. Não pra ficar, tipo, dentro de estúdio achando que alguma gravadora vai me olhar e falar, eles são bons, tá? Vamos meter um contrato neles. Eu desisti Acabou. facinho quando eu vi os preços. Claro. Falando em preço, pra ajudar a pagar as contas aí, ó, já se inscreve aí no canal, deixa um comentário, assina o sininho pra receber as notificações. Não posso deixar de esquecer uma coisa importantíssima aqui que é bem legal. Nós temos um grande amigo que publicou o livro Dos Cortiços à Luz, Renato Queiroz, pela editora Letras de Subsolo, e os 100 primeiros inscritos que seguirem a editora no Instagram, Letras de Subsolo, e o Não Acredito em Fadas estão concorrendo. Só pra reforçar, fazer pra essa câmera aqui também, ó. Sacou, galera? E o livro é maneiríssimo, o Renato já esteve aqui 2 vezes, vale muito a pena ver, é importantíssimo. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que a gente tá dias depois da morte do Jô, né? Cara, Jô Soares, velho, pra mim ele era uma referência de talk show, assim. Ele era... Uma referência. O próprio o Jay Leno uma vez falou isso, assim, ele era uma referência muito grande. Eu tinha minhas certas reservas depois, mas aí não é problema meu, é outras coisas. E aqui está a nossa homenagem, um dos livros que eu mais dei risada até hoje dele foi esse daqui, O Homem que Matou Getúlio Vargas. É hilário, passa por períodos maneiríssimos do século XX, Segunda Guerra, tem conspiração, tem... é engraçadíssimo, vale a pena ler O Homem que Matou Getúlio Vargas. Mas a gente não veio aqui falar de livro, Tomires. Ok. A gente vai falar de documentário. São alguns aí, hein? Você e todos vocês. Mojica. Você tá correndo aí com vários circuitos de documentário com linha de frente, não é isso? Linha de Frente Brasil, cara, um documentário que a gente fez na pandemia. Sim, na primeira onda. Na primeira onda, é sobre a primeira onda da pandemia. Sobre a primeira onda da pandemia, na visão dos médicos. Isso só pelo olhar do... E como foi... Pô, cara, na primeira onda você com... Cara, linha de frente dupla, né? É uma coisa doida, assim. Eu tenho uma parceria com o Helder Fraga, que é o diretor do filme, tal. Um grande parceiro, um grande diretor. Já conhecia alguns trabalhos dele. E a gente acabou se conhecendo no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul em 2018. E, cara, parceria rendeu, assim. As ideias bateram, tipo, os mesmos diretores que a gente gosta e tal, o mesmo tipo de linguagem. E a gente queria ter uma oportunidade de trabalhar junto, né? Ele estava finalizando um outro documentário dele, chamado O Artista e a Força do Pensamento, também, que é a vida sobre Marcos Abranches, que tem paralisia cerebral, e o cara é um baita de um artista, assim, o cara faz praticamente tudo, dança, pinta, performa... O cara era Bombril. foda. Não, o cara é tipo respeitadíssimo, assim. O cara já foi se apresentar em Berlim, Colônia, uma parte... Tem uns caras que é mó legal. Em Madrid. Tem uns caras que é mó legal você conhecer, mas tem hora que é foda. Eu falei, porra, cara, deixa uma, né? Faz isso, joga em todas, tá ligado? Não, mas ele... E assim, o fato dele ter essa limitação dele, né? O cara teve paralisia cerebral quando criança... E de repente ele é um dos caras mais respeitados na Europa, velho, como artista. O cara é demais. E gente boníssima. Você tocou num ponto que pra mim é muito valioso. Você sabe que eu sou professor de educação especial. Sim. E pra mim, a única linha que é inaceitável é o capacitismo. Pois é.
sabe? Uhum. E é o que eu mais bato de frente com as crianças lá, assim, não é porque ele é... Cara, relaxa eu aí. te dou, assim, eu já te dou uma dica, velho. Se você quiser, eu entro em contato com ele, traz ele aqui, mano. Traga, Traz por ele favor. aqui, porque o cara... Vamos bolar essa ideia, vamos ele fazer essa ponte, por favor. Ele é muito gente boa mesmo, assim. Venha. Pô, Marcão. Venha, Marcão. Marcos Abranches. Meu Deus do céu, cola aí, cola aqui. Cola. Venha, por favor. E aí, cara, o Helder chegou pra mim e falou assim, eu precisava finalizar esse documentário, né, o Artista e a Força do Pensamento, e eu queria saber se você podia me dar uma ajuda e tal, e tudo mais. Eu falei, pega os HDs lá e tal, leva pra casa e vamos terminar esse documentário. Isso em 2019, na verdade. A gente já estava editando, né, terminando de editar esse documentário e de repente aconteceu a pandemia. Né? Eu tive que fazer uma viagem para a Cidade do México num trabalho. Eu falei, olha, vou para a Cidade do México, vou ter que ficar lá uns 3, 4 dias mais ou menos. Eu volto e a gente já começa a matar pau para editar esse documentário. Quando eu voltei, cara, da Cidade do México, na próxima semana já teve o primeiro lockdown. E aí todo mundo fica em casa, aquela coisa... Pô, eu lembro. Pô, horrível, tal. Parecia fim do mundo, assim. De tipo, você abrir a janela e você não vê ninguém, cara, passando na rua, assim. Aí se tivesse alguém passando na rua, já dava um grito. Vai pra casa, pelo amor de Deus. Eu tinha acabado de me mudar pra cá. Olha só. Tinha 1 ou 2 semanas. Cara. Eu não sabia nem onde era padaria, cara. Não, cara, e foi muito louco, assim, porque a gente com trabalho pra fazer, eu da minha parte, o Helder da parte dele, nós dois juntos também, e tal, a gente ficou meio sem saber o que fazer, cara. Tipo, mano, vamos ter que ficar em casa, não pode sair de casa, tal. E aí eu costumo dizer uma coisa, assim, há males que vem pro bem, né, velho? Eu tava em casa, já fazia acho que umas 2 semanas de lockdown, assim, até que eu tava indo bem, né? Psicologicamente tava indo tudo bem, assim. Eu ainda preferia colocar na minha cabeça que eu tava considerando que ia ser umas férias. Porque na minha cabeça ficou assim, vai dar uns 15 dias aí, vai baixar a bola, aí vai liberar todo mundo, a gente volta a trabalhar e tal. Sonho mesmo. Aí uma amiga minha, cara, que mora em Minas, que ela já foi curadora e criadora de 2 festivais que eu já participei com outros filmes meus, ela chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô querendo fazer um festival só de trabalhos feitos na pandemia, assim, feitos em lockdown e tal. Eu queria saber se você tem algum. Eu falei, pô, não tenho nenhum, assim, né? Eu tô aqui sem poder sair pra filmar, sem fazer nada. Tinha vários trabalhos que já estavam meio aí engatilhados pra fazer, mas com lockdown, cara, impossível, tipo... O sindicato travou, ninguém filma na rua, ninguém faz nada, não pode e tal. Os artistas foram e a galera cara, por trás... Eu vou falar, não só o audiovisual, mas toda a comunidade artística no Brasil tomou uma porrada com força, velho. Mas com força. Porrada tipo de ir pra lona, assim. Porque parou tudo, né? Teve 2 amigos meus que eram parceiros meus de locadora de câmera, que os caras, mano, giravam por mês ali, em alta temporada de filmagem, os caras giravam 500 mil, 700 mil por quinzena. Os caras quebraram. Voltaram tudo pro interior lá fazer o que eles faziam antes, os caras quebraram. E não querem voltar não, cara. Os caras não querem vir pra... Não com medo de passar por isso de novo, mas porque eles viram o quanto a queda é foda. E que área que eles eram? Eles eram locadores de equipamento. Só locadores, só. Locadores de equipamento. Então, que é a galera que a gente depende. Tipo, né? A galera que... Não. E, mano, eles quebraram tal. Foi foda. Então, aí eu tava em casa, cara. E aí eu falei pra essa amiga minha, né? Falei, cara, eu não tenho nenhum material pronto, nem nada e tal, pra participar do festival. Aí ela falou assim, ó, eu vou te dar uns dias aí pra você produzir alguma coisa e participar do festival aqui, porque eu quero ter material, porque eu quero fazer alguma coisa diferente nessa pandemia. Então foi tipo uma parada encomendadaça. Encomendado, assim, tipo, cara, a gente tá numa pandemia, a gente não pode ficar parado, alguma coisa a gente tem que fazer.
Cara, eu rodei um curta-metragem chamado Antes Que Eu Esqueça, na qual eu dirigi, fotografei, atuei e editei. Multiuso Né? também. Multiuso total, Bombril rodei também. totalmente sozinho em casa. Era bem tipo Glauber Rocha, assim. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, O Renatão que gosta. né? Que gosta. E simbora, cara. Comecei a gravar e é legal que eu tive um grande apoio de uma outra amiga minha que mora em São José dos Campos, a Luísa Montefusco, que ela faz parte da narração desse curta-metragem, porque na verdade a narração dela é a minha mente falando comigo mesmo, no meio da trama. Um lance meio dos Né? assim. Então, até tem uma parte que começa que é muito engraçado, assim, que toda vez que eu assisto esse meu curta-metragem, eu dou risada justamente nessa parte que ela fala: Oi, tudo bem? Tempos de pandemia causam todos os problemas possíveis, né? E tá disponível Calma, onde? só apenas a sua cabeça, trabalhando em altíssima velocidade enquanto você está sentado, todo concentrado olhando para a parede. E tal, né? E assim, foi um roteiro que surgiu em 45 minutos. Assim, eu sentei no computador e comecei a escrever e tal, e eu fiz. E saiu, cara. Tá disponível na página da Primeiro Olho Filmes, que é a minha produtora, né? E chama Antes Que Eu Esqueça. Então você me deixa tudo aí pra gente deixar disponível aí pra galera pegar também. Demorou. Ó, antes que eu esqueça, né? Antes que eu me esqueça, não, senão eu vou ter problemas, hein, gente? Terão Terei problemas. direitos. Mas a gente não falou do documentário, cara. Aí a que gente foi lá. acontece? Beleza, terminei esse curta-metragem, vi que era um curta-metragem legal, que poderia participar de vários festivais, porque a galera dos festivais que deu esse chá de ânimo pra gente, porque eles não pararam. Não, estamos na pandemia, então a gente vai fazer tipo festival online. Dane-se. E tal. Então eu comecei a mandar para vários festivais. Voltei naquele ato de tipo ficar em casa sem fazer nada, porque a gente ainda estava em lockdown, já estava aproximando do primeiro mês de lockdown. E o Helder chegou pra mim, assim, falou: E aí, irmão, como que você tá? Tá tudo bem? Pô, também fiz um curta-metragem e tal, né? Até ajudei ele a colorizar o curta-metragem dele. Ele veio pra minha casa todo com medo, assim, e tal, me entregou o HD, tipo, de longe, assim, fiz o color pra ele e tal. E aí ele veio com a proposta, ele falou: Cara, eu tive uma ideia de fazer um documentário, e é um documentário sobre os trabalhadores na linha de frente no combate ao Covid. Falei, tá, pensando comigo, bom, quando essa loucura toda acabar, a gente vai começar a rodar. E ele falou, eu já quero fazer uma reunião de pré-produção. Reunião de pré-produção? Caraca, velho. E eu tenho um amigo meu que ele é um médico, que ele consegue, tipo, passe livre pra gente entrar em todas as UTIs que a gente quiser, assim. Nossa, falei, Costa Quente. O negócio não é pra muito depois. O negócio, pelo jeito, é pra agora. Beleza, fizemos uma reunião live e tal. E aí o Helder falou, olha, eu vou dirigir o documentário, quero você como meu diretor de fotografia e produtor executivo. E também vou chamar o Dr. Neto, que é médico, que também gosta muito de cinema e tal, e ele também vai fazer a produção executiva, e minha mulher também vai fazer a produção executiva. Quer dizer, a gente formou um time. E é relativamente pequeno, né? Pequeno. Relativamente pequeno, nas né? condições que a gente estava, a gente não podia ter uma equipe de filmagem espalhafatosa. Cara, semanas depois, assim, a gente já estava descendo para nossa primeira UTI de Covid, que foi em Santos, se eu não me engano, no Hospital Oswaldo Cruz. Eu ia perguntar se ficou só em São Paulo pela facilidade, porque tinha... Na verdade, a gente teve muita facilidade de entrar nos hospitais de Santos. Porque naquela época, Santos estava tendo um boom de contaminação de Covid. Os hospitais estavam, tipo, lotadíssimos. Era praticamente... É meio chato falar isso agora, mesmo depois da pandemia. Mas, assim, eram ainda em curso, 65 leitos, morria 10, mais 15 eram para ser admitidos, assim, de acordo com a gravidade. Por dia, tá? Por dia.
Então, cara, o Helder chegou pra mim, eu titubeei, claro, velho. Eu falei, meu, a gente tá numa pandemia, cara. Tipo, todo mundo tá correndo e vai disso. pro hospital ainda. E nem Tá vai com a ligado? roupinha do Grey's Anatomy, né? Não, cara, Vai. Não, assim, quanto aos hospitais, eles deram todos os paramentos possíveis pra gente poder entrar, pelo menos com o mínimo de segurança. Pô, mas é um risco da... Mas não tinha vacina. não, imagina. Que isso? Foi março, cara. Foi março de 2020. E aí o que acontece? Eu titubeei mesmo. Cheguei pro Helder e falei, pô, não sei se a gente deve fazer isso, tal, não sei o quê. E o Helder, assim, ele sempre foi uma pessoa muito compreensiva. Ele falou, cara, te dou uma semana pra você pensar. Pensa aí. E isso ficou martelando na minha cabeça. Mas martelando, de tipo, cara... O povo precisa ver isso, mano. A gente como cineasta, a gente também tem o poder da informação, cara. A gente tem que informar o povo do que tá acontecendo. E aí eu cheguei pro Helder e dei a positiva pra ele. Falei, não, vamos lá. Tipo, montei um setup mínimo que fosse, assim, atrapalhar o mínimo possível tanto o trabalho dos médicos quanto o meu trabalho. É porque é uma parafernália. Também. É uma parafernália grande, né? É microfone, não sei o que. É grande. Então, assim, eu fiz um setup o mínimo possível. Eu levei câmera, lente e tripé e um microfone direcional. Só que eu levei pra gente gravar. E aí a gente tinha uma certa infraestrutura, a gente ficava lá no apartamento do Dr. Neto e tal, né, pra gente ir se preparando. E primeira diária já fomos para Santos. Não, minto, na primeira diária a gente rodou umas imagens de drone em cima do hospital lá no Pacaembu, que eles montaram aquele hospital dentro do estádio e tal. Então a gente fez uns voos de drone lá, pegamos umas imagens lá e tal. No mesmo dia a gente foi para o cemitério da Vila Formosa, onde já tinha as covas abertas para receber os corpos e tal e tudo mais. E tudo teve que ser feito com drone também, não dava para entrar lá. E aí que na próxima semana a gente desceu para Santos, para o primeiro hospital, que foi o Hospital dos Estivadores, em Santos. Chegamos lá, cara, é uma coisa até engraçada, assim, a gente já tava, tipo, a gente chegava lá às 9 da manhã, entrava no hospital, a gente era todo paramentado e tal. E teve um momento que a gente estava fazendo umas imagens na ala lá e tudo mais, e a gente estava suando, como se a gente estivesse debaixo de um sol de 40 graus. E foi engraçado que o chefe da enfermagem lá, ele perguntou assim, meu, o ar-condicionado aqui tá quebrado, alguma coisa, né? Porque eles estão suando pra caramba. Era medinho. E tal. Meu, o Dr. Neto simplesmente respondeu pra eles, falou, eles estão morrendo de medo. E já tava na onda de... Nos hospitais eu sei que estavam usando máscara, mas na rua já tava com todo mundo pegando com máscara? Já tinha tava, caído já. aquele mito que não precisava usar. Não, né? já tava, tipo, a galera já tava aceitando a máscara e aceitando de uma maneira até com medo, assim, cara. Porque você via a galera com máscara, mas muito preocupada. Mas era uma coisa diferente também, porque quem você via na rua com máscara era só a galera que tinha muita coragem de sair na rua. Muita coragem. Aí depois descambou de vez, né? Não, depois descambou. Tá descambado até agora, pra falar a verdade, depois né, velho? foi, Pelo amor de foi Deus. os primeiros 15 dias, galera, com 5 máscaras na cara. Pois é. Não, eu lembro que eu levava... Acho que eu levava umas 5 máscaras na mochila e tal. Tô acostumado com a máscara que eu bebi água. É bom que se você já filtra, né, a água escola, na máscara, você vai tomar. Na escola, fui... Cara, puta... É foda. Não pode falar palavrão. É foda. E aí, cara, gravamos a primeira diária, assim. Tem até uma foto, cara. Eu devia ter trazido essa foto. No meu HD, que o Neto fez na nossa primeira diária. Assim, nas primeiras horas que a gente tava gravando as imagens, assim. A nossa fisionomia era de muito medo. A gente ficava olho arregalado, quieto. O Helder falava comigo no meu ouvido assim, ó, vamos pegar a imagem aqui, vamos pegar a imagem ali, vamos por aqui, vamos por aqui. E a gente fazia tudo num baita silêncio. Só que era engraçado que a gente olhava os médicos tudo normal,
tudo de boa, assim, normal de boa, porque é o dia a dia, né? é o dia a dia deles. cara- Lógico que eles estavam com medo também, O porque cara eles são, fazendo... né, seres humanos e tal, tem família e tudo mais. Faz 400 atendimentos por dia. Pois é. E Pois vira- é. E, cara, teve tanta curiosidade. Teve um dia que a gente tava gravando numa ala no hospital, num outro hospital, e das 9 da manhã, mais ou menos, até umas 11h30, assim, teve 6 óbitos, cara. Naquela ala, teve 6 óbitos, assim. A gente não sabia que teve esses óbitos porque a gente tava fazendo outras coisas, filmando outros lugares e tal. E- Mas foi foda. Eu tive que filmar eu tive que fazer as imagens da preparação de um dos corpos também, mas foi uma coisa que... Aí que vem o trabalho sério da direção de fotografia, né? Como um diretor de fotografia em documentário, até onde vai o seu respeito pela melhor imagem, Uhum. né? Então eu fiz... Tem uma ética envolvida na parada. Exatamente. Então, assim, enquanto eles estavam preparando o corpo, eu estava fazendo as imagens, mas eu escondia o corpo com algum batente de porta, né? Com friso de veneziana de janela, tal. Eu nunca mostrava nada de uma maneira explícita. Era sempre tudo muito escondido, Nada o corpo totalmente desfocado lá no fundo, e eu só passava o foco para uma maçaneta, por exemplo. Diferente dos da Atena, Né? do Não, Gil totalmente Gomes. diferente. Porque assim, cara, tudo bem, linguagem é linguagem, cada diretor é diretor, cada equipe de documentário documenta do jeito que quiser. Né? Eu nunca tive pré-julgamentos para esse tipo de coisa. Mas eu, Tomires, se tratando de um assunto desse, eu prefiro preservar o máximo aquela pessoa que acabou de morrer ali. Porque ela era, primeiro, que ela era uma pessoa, ente querido de alguém. Imagina se esse ente querido assiste o seu ente querido sendo preparado para ser enterrado sem que você não possa ver. Porque se você não podia acompanhar velório ou enterro. Sei bem. No máximo você era tipo... Deixavam você ver o corpo já coberto por aqueles sacos... Biológico lá. Né, biológico lá, de longe e tal, mas você não ia acompanhar, que é o processo natural do luto, né? Você perdeu a pessoa, aí tem o velório onde você vai se despedindo, tem o enterro onde você vai se despedindo, entregou a pessoa lá para Deus, aí você vai, claro, tentar resolver tua vida, reviver tua vida sem a presença daquela pessoa. Imagina se você não tem esse processo. Cara, eu fui... Você sabe, né? Esse período foi embaçado porque você começou a documentar isso em março. Você já estava vendo isso, né? Exato, sim. Deve ter... Meu pai foi falecer um ano depois. 2021. Meu pai faleceu em 2021. Pelo Covid também. Já estava na... Sei lá se era Delta, sei lá qual variante que estava. E esse processo todo... Ah, ele foi de Covid também? Foi de Covid. E muito rápido, assim. E era todo dia... Não podia ir, não podia ter nada. E o dia que a equipe vacilou, dei na porta lá. Fui lá ver o que aconteceu. E mesmo assim, todo esse processo final aí que... Meu, foi terrível. Assim, é como todo mundo que perde um ente querido. Eu perdi meus pais, não pro Covid, mas meu pai morreu 1 ano e meio antes de acontecer o Covid, da gente saber que existia um Covid. Meu pai ele infartou, fulminante, e morreu. Minha mãe já foi em 2016, ela morreu por decorrência de um AVC que ela teve e tal, e tudo mais. Já perder... ou o pai ou a mãe já é foda, já é pesado pra caramba. Imagina você perder por Covid, aonde é uma doença que mata em pouco tempo, dependendo da sua comorbidade, aonde você não pode se despedir, que era uma das coisas que mais me passava pela cabeça, tipo, cara, essas pessoas que estão aqui, algumas vão se salvar e outras não. As que não se salvaram, elas não terão... A família não vai ter o direito... o direito de se despedir. E salvo lá, tem até uma fala de uma das enfermeiras no filme, que ela fala, cara, imagina você não ter o direito de se despedir, que é o teu processo de luto, isso faz parte da tua vida. E
A parte natural da vida é a gente enterrar nossos pais. Imagina se eu não pudesse ver lá enterrar meu pai, ver lá enterrar minha mãe como foi. Né? Então, assim, dado a isso, eu sentia muito por aquelas famílias que estavam perdendo gente. Porque rodar um documentário desse, algumas pessoas podem pensar, mas tem uma questão de que você está fazendo um documentário, que é um documentário sobre um assunto foda, que lá na frente você vai participar, sei lá, de festival, e que tá teu nome lá nos créditos, que não sei o quê. Mas o processo para fazer esse filme, ele é um trabalho psicológico muito grande. No dia que eu filmei, né, no dia que a gente gravou a preparação desse corpo, que é uma preparação de tipo, eles pegam o corpo, colocam dentro daquele saco lá biológico, depois vem um outro saco biológico, eles levam o corpo até o morgue, que desce por um elevador só deles, que ninguém pode entrar, e aquele corpo é deixado dentro do necrotério lá e tal, pra família olhar de longe e ver que, esse aqui, tipo, é a tua mãe. Você não tá vendo que é a tua mãe lá, mas você tem que acreditar no que o médico tá falando. Essa aqui é a tua mãe. Cara, eu lembro nesse dia que me deu uma crise nervosa que eu praticamente joguei a câmera ligada na mão do produtor e fui paramentado pro estacionamento, cara. Eu fui pro estacionamento, tipo, o estacionamento devia ter era um estacionamento enorme, devia ter uns 4 ou 5 carros no máximo ali estacionados. Eu lembro, cara, que eu deitei no meio do estacionamento e comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, assim, de soluçar. E aí eu lembro que eu senti um peso em cima de mim. Quando eu olhei pra cima, era o Helder. Tipo, ele sentou em cima de mim e começou a chorar junto comigo. Que aquilo mexeu com a gente de uma maneira muito forte. Foi uma das suas amigas, né? Porque, tipo, tava na Itália, que foi uma cena terrível, né? Que foi lá que os corpos ficaram no chão, né? Pelo que ela falou, você via a ambulância chegar e pegar corpo do prédio que você... E vocês ali no começo, né? Não, e assim, a gente tava dentro de uma UTI, cara. Eu fui pegar Covid no final de 2021, nessa cepa indiana aí que teve agora em novembro, não, em outubro, sei lá. Cara, eu fiquei meio burro, mano. Eu fiquei bem uns cara, meses aí devagar. Eu tive umas sequelas, foram sequelas, assim, que vieram, é aquilo que eu sempre falo, a males que vem pro bem. Foram sequelas que vieram pra me alertar de algumas coisas que eu precisava cuidar e cuidei. E tal, mas até hoje, por exemplo, antes de chegar aqui, eu tava pensando, cara, não tomei meu remédio do coração. Por quê? Porque eu tive uma sequela na qual isso descompensou a minha ansiedade, E aí, que faz com que todo dia, num certo horário, meu coração comece a disparar. Saquei. E tipo, a primeira vez que eu fui tratar disso, não sabia que era isso. Eu cheguei no hospital achando que eu tava infartando, cara. Aquele dia, eu achei que era meu último dia. Eu tava em casa, em repouso, sentado na minha poltrona, assistindo uma série lá, sei lá qual, e tal. Quando eu coloquei quando eu coloquei como que chama o negocinho lá? De pressão? Não de medir pressão, de medir os batimentos e a respiração. O oxímetro. Quando eu coloquei o oxímetro no dedo, que o oxímetro ele vê o quanto que você tá de saturação, e os batimentos cardíacos, meu irmão, eu tava 138 de batimento cardíaco em repouso. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tô infartado. Aí eu comecei, tipo, sentir uma dor aqui no braço. Aí sente tudo. Pronto. Aí sente tudo. Velho. Eu no começo do Covid, eu acho que eu tive todos os sintomas todos os dias. Eu fui dirigindo pro hospital pedindo pra Deus, me deixa pelo menos chegar no hospital. Porque a minha preocupação... Olha só a preocupação que a gente tem. Como a gente chega num nível que a gente acaba endoidando. A minha preocupação era infartar enquanto dirigia, desmaiar e bater o carro e fazer com que outras pessoas sofressem um acidente por causa do meu acidente. Sim. Esse era o meu pensamento. Então eu pensava, por favor, deixa pelo menos eu chegar no hospital. E fiz tudo de uma maneira meio estratégica, porque eu cheguei no hospital, eu estacionei o carro, eu coloquei o carro no estacionamento de uma maneira estratégica, perto da guaritinha onde se cobra lá o estacionamento, porque eu pensava, se caso eu entrar em óbito e a minha família vier, eles vão encontrar meu carro.
Ele não vai estar escondido lá no fundo. Já vão ver que meu carro tá aqui Porra, e tal. O cara saiu E levam. deixou o carro escondido. Né? Deixei o carro lá, tipo, visivelmente estratégico, porque eu tinha uma certeza Se tivesse um de alarme, que eu né? ia pra Óbito do jeito que eu tava. Eu cheguei lá, eu fiz 4 eletrocardiogramas. Fui atendido por uma cardiologista. Eu fiz 4 eletro. Ela falou assim, cara, o teu eletro tá normal. Ah, sei bem como é que é. Você tá bem, normal. Uma semana antes eu tinha feito uma tomografia computadorizada, não tinha dado nada no coração. A única coisa que tinha aparecido foi um adenoma na suprarrenal. Que o adenoma, assim, Sou de humanas, cara. em palavras, trocando em miúdos, ele é como se ele fosse um câncer que ele nunca vai desenvolver. Ou se ele desenvolve lá no final da sua vida. Então ele fica ali, quietinho, na dele e tal. E lógico, assim, dependendo de como você vai vivendo tua vida, tua saúde, ele pode realmente desenvolver ou não. Procurei um endócrino, que é o que cuida disso. Ele viu a ressonância. Ele falou, cara, isso não vai te incomodar. Até mesmo, talvez pelos próximos 20 anos. Daqui 20 anos você volta aqui e a gente troca uma ideia. Talvez dê problema. Mas eu vou fazer alguns exames de sangue em você para ver se há a possibilidade. Eu sei que não vai haver. Se houver a possibilidade dele desenvolver para um câncer maligno, né, não vai chegar na metástase porque a gente vai estar agindo antes. Uhum. Mas se ele virar realmente um câncer, a gente opera você e tudo bem. Que tal? Mas caso não tenho por que eu te abrir. Então você vai conviver com isso de boa, ele não está te atrapalhando. Isso acontece com muita gente. Ok. Passou essa semana, pensei que eu estava infartando, fui para o hospital, ela viu toda a ressonância, tal, olhou, ela falou assim, cara, teu coração está bem, eu fiz 4 eletros, 4 eletros está dando no padrão, tudo certo, o que está acontecendo é... Você já procurou um terapeuta? Devia. Aí eu, putz, não procurei um terapeuta. Ela falou, então seria legal procurar, mas você tá bem. Me passou um remédio ali momentâneo, tal, Bonzão, né? né? E me liberou. É um E remédio tal. bonzão, né? E aí, o que eu comecei a fazer? E foi um período que eu tava começando a fazer um check-up. No meio do check-up, no meio de todos os exames do check-up que eu tava fazendo, foi quando eu peguei o Covid. Então eu já tinha parte do check-up feito e a outra parte agora era um check-up do pós-Covid. Então, mano, passei endócrino, passei pneumologista, cardio, nefro, passei em várias especialidades e tal. E aí o cardiologista fez todos os exames comigo, fez ecocardiograma, esteira ergométrica, Holter, fez um eco todo colorido lá, que eles fazem lá e tudo mais. Nada. Ele falou, cara, seu coração tá extremamente saudável, velho. Você já procurou um terapeuta? 2 opiniões, eu acho que tá na hora Aí eu, de pô, você... Primeira opinião, segunda opinião. Eu falei, caramba, não acredito, velho. Vou Que dar uma tal? olhada no E Google. todos os médicos falando a mesma coisa. Cara, o Covid mexe com ansiedade, sim. Mano, Isso é uma coisa que ele deixa pra incomodar mesmo. E aí o médico falou, olha, o teu coração não vai parar de disparar, porque tem alguma coisa que gatilha ele num dado horário do seu dia que vai fazer ele disparar. Então eu vou te passar um remédio que você toma uma vez por dia, que é succinato de metoprolol. Na verdade, ele é um beta-bloqueador que você toma e ele faz seu coração ficar sempre no mesmo ritmo, não como se estivesse em repouso, mas no ritmo médio, né? Lógico, se você fizer algum exercício, alguma coisa, corrida, sei lá, aumenta, né, a batida do Espera-se que coração, sim. porque é normal, Espera-se que mas sim. ao mesmo tempo ele está agindo para que, tipo, aquele trabalho do coração não seja muito forçado e ele vai deixando tudo na medida certa, né? Mas por que eu abri esse parênteses? Na primeira onda a gente não tinha essas informações e a primeira onda foi uma primeira onda muito severa. Sim. Matava a pessoa mesmo. Eu não lembro os números, Você mas tinha era uma- absurdo. Você Eram tinha uma números gripezinha absurdos. igual, né? Você tinha uma gripezinha, essa gripezinha te Ó, a matava. gripe, ok. Ó, assim, ó, eu vou falar pra você uma coisa. Eu não sou ativista de nada, eu não levanto bandeira pra ninguém. Levanto a minha bandeira,
né? Eu Porque só- se a minha bandeira se eu não levantar a minha bandeira, eu não saio, tipo, 5 horas, 4:30 da manhã para sair para trabalhar e não vai ter candidato tal ou candidato tal batendo na minha porta dizendo se eu tô precisando de alguma coisa. Então eu não levanto essa eu principalmente bandeira. agora achando que incentivo a Mas- cultura é vagabundagem. Mais uma... Pois é. Era Mas um uma ponto que eu ia coisa... perguntar, se foi financiado esse documentário. Uma coisa que eu penso muito, longe de qualquer lado, que seja esquerda ou que seja direita, eu acredito muito numa parte mais humanitária das coisas. Que os nossos representantes não souberam fazer isso. Pô, o cara perdeu. Há quem diga, né, por outras línguas, que muitas dessas coisas foram meio que combinadas, muitas dessas coisas foram... Cara, o que eu quero saber é como é que eu vou simplesmente viver e conviver. O cara perdeu a oportunidade de se reeleger só por abraçar a pandemia. Pois é, entendeu? Apesar que não, acho que apesar que a gente corre um risco gigantesco se tiver segundo turno, é um risco muito grande dele continuar. É um segundo risco, turno, é um risco. porque essa ideia de um alimenta o outro. Uhum. Só existe a figura do bolsonarismo em si, porque existe a figura lulista e eles se retroalimentam. Não é à toa que o Lula não quis o impeachment, porque sem Bolsonaro ele não se elege. Ele é engolido por qualquer terceira via. E é possível até a Tebet ganhar. Pois é. Beijo, Tebet. Mentira, nem ligo pra você. Sabe, tipo, se não tivesse... Se saísse os dois, impugnasse os dois, ia virar uma bagunça. Mas aí é que tá também a curiosidade da coisa, né? Como que o Linha de Frente ele foi formado ao longo do tempo. A gente filmou nos hospitais e a gente tinha um material válido para fazer um filme apenas na visão dos médicos. Quanto tempo tem o filme de duração? O filme ele tem 2h04. Ai, material pra caralho. Mas o nosso primeiro corte ficou com 3h20. Quantas horas total de HD? Cara, a gente teve acho que quase 105 horas. Ai, 105 pra decupar horas. tudo isso. Por quê que a gente teve 105 horas? Porque a gente começou a pensar no fator seguinte. A gente não pode só ter a visão dos médicos, a gente precisa ter explicações dessa doença, por que essa doença acontece, como que ela acontece, como que ela age no corpo. E a gente teve o Gustavo Pasquarelli, que ele é um infectologista lá de Santos, e ele concedeu uma entrevista com a gente assim que foi uma aula de Covid. Uma aula, dizendo desde o momento da infecção até o dado momento do óbito, como que esse vírus agia dentro do corpo, né? E ele acabou virando um grande amigo nosso, tanto até que quando eu peguei Covid foi ele que me tratou. Legal. Me tratou à distância ainda, pra você ter uma Legal. ideia. E Quem me tratou foi o sofá. aquela coisa, cara, o Guga, né, o Gustavo, né, a gente chama ele de Guga porque a gente tem até uma certa intimidade com ele. Ele foi assim, praticamente, em base, ele foi quase que a linha dorsal da narrativa desse documentário. Porque a partir das explicações dele, da onde veio o vírus, por que o vírus chegou aqui, quais eram os animais que mais portavam o vírus e tal, por que teve todo esse lance do vírus vindo da China, porque a China sempre foi apreciadora de carnes mais exóticas. Então tinha aquela coisa da naja, do pangolim, do morcego e tal, que são carnes que a China consome, né? Inclusive carne de cachorro, seu país nojento do caramba. Espero nunca pisar nas suas terras, Não fala assim, não. né? Porque matar cachorro pra comer pra mim já é demais, tá? Ni hao pra vocês. Então, velho, é foda, cara, assim, mano, eu tenho um problema enorme com maltrato de animais, cara, eu não maltrato animais na minha frente, velho, pelo amor de Deus. Beijo, China. Você quer me revoltar, bando de Hong Kong? Os caras lá. Vocês estão ligados, né? Mas beleza, superpotência. Uma vez superpotência também cai, relaxa aí. E sabe como é legal?
Eles são uma superpotência que não querem nem saber dos caras virar Ainda chinês. bem que eu nem tenho conta no HSBC, velho. Eles nem tem mais aqui no Brasil, né? Não tem. Não tem mais, né? Tô falando de H. Nem lembro quem comprou. Mas né, eles, Eu mas comprei essa merda. o lance da China é interessante porque eles não são tipo uma superpotência tipo os estadunidenses que quer te enfiar a goela abaixo a cultura deles. Ah, pois é, não. eles, tem, querem, é. eles querem mesmo é distância. Eles querem, tipo. Eles não querem nem Eles querem aliados. ser um planeta à parte. Tipo, geralmente os, Outro metaverso. eles sei não querem lá. nem aliar. É bem isso mesmo. Tipo assim, não, a gente realiza aqui, a gente funciona assim, a gente vai chegar no valor per capita X, blá, 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 blá. Não precisa aprender chinês, não. A gente aprende inglês, a gente conversa com vocês. Não precisa fazer, Pois não. é. A gente resolve aqui. Não precisa vir pra cá, não. A gente faz tudo daqui pra lá. Os caras querem ser superpotência, mas não quer enfiar a goela abaixo. Sabe? Não, eu tô falando isso assim, eu posso até estar me comprometendo, cara, porque eu realizo alguns trabalhos para uma TV chinesa, né? A CCTV da China. Ah, eu acho Então que eles não serve vão- como corte. Eu acho que eles não vão tentar. Eu acho que eles não vão se dar o trabalho de traduzir. Tudo bem. Né? Não, tudo bem. Mas eu legendo e talvez alguém faça. Boa. Tá bom? Boa. Procura aí, ó. China, comedor de cachorro. Não, mentira, vocês não são um país nojento, não. Eu amo vocês. Paga nós. A É, gente adora vocês. de boa. E tal. Então, assim, o O Guga... ele- Pangolim. Falou Pangolim, Pangolim. Guga. Então, que eu tava falando do Guga porque que ele foi explicando como que a doença veio tal, e tudo mais. E neste meio tempo, a gente conseguiu contato de um repórter da Rede TV, correspondente na China. Ele morava em Macau, né, que foi praticamente onde tudo iniciou ali. Foi Wuhan. Né, ali, Wuhan, assim. Macau, que é tudo perto e tal. E ele entrou em contato com a Rede TV e a Rede TV tinha todas as matérias de tudo que aconteceu lá. Uhum. A Rede TV simplesmente ficou sabendo que a gente estava fazendo documentário e falou assim, olha, pode falar para eles que eles podem baixar todas as matérias aí nesse link aí e usar no documentário deles. A Rede TV. Liberou. Por conta disso... Você falou com espanto, eles são chatos, é isso? É que você já trabalhou. Eu já trabalhei não com sei se eles. você vai se comprometer se falar alguma coisa. Cara, não, o meu problema com a Rede TV, na verdade, foi um problema que muitos dos radialistas, né, por eu ser operador de câmera, eu também sou um radialista, muitos radialistas, trabalhadores, né, que pagam conta, que sustentam a família, teve muito problema com a Rede TV. A Rede TV não te paga. Rede TV caloteira. Você trabalha pra eles, eles não pagam. Cara, Caloteira. a Rede TV, sei lá, tá me devendo... Se eu fosse colocar em correção hoje, eles tinham que me pagar uns 10 pau, velho. Tá tudo na Jimenez. Mas tudo bem. Tá né? tudo pra Jimenez. Eu acredito na lei do retorno, né? Eles são a maior TV do Brasil, Pode crer. né? Lei do retorno, vocês são a maior emissora do Brasil, que eu sei. Né? Caloteira. Mas voltando lá pro E Guga. aí, o que acontece, cara? Nesse meio tempo que a Rede TV nos cedeu essas imagens pra gente, eu agradeço, Rede TV, eu agradeço muito vocês terem cedido a imagem, porque ficou muito legal. Ficou muito bacana. Nessa parte vocês são legais pra caramba. Tal. Só não paga. Só não paga. E aí, uma produtora de Manaus, velho. Vamos parar de falar mal da Rede TV, né? Até Senão agora, pode acontecer uma maldição aí. A audiência ainda é baixa, duvido que eles vão ver isso. Mas seria interessante. Isso é interessante. E uma produtora lá de Manaus, cara, porque assim, Manaus também tava tendo surtos e surtos e surtos de Covid, ficaram sabendo que a gente tava fazendo documentário e eles cederam, cara, acho que quase uns 50 GB de imagens deles. Ai, que legal. Então, Pra vocês gente então, também. Boa então, parte assim, do... foi aí que a gente começou a costurar. Porque o lance do documentário, cara, é muito difícil você ter um documentário pronto a partir do momento que você acaba de filmar. Não, eu tava conversando... É na ilha de edição onde você vai realmente contar a história. Tava falando com o Renato, que veio aqui da outra vez, ele fez Você ainda teve orçamento pra fazer, né? Tivemos. Tivemos. Não, Sabe aquele orçamento chamado do bolso? Ah, então é mais um do bolso, que bom. Porque o Renato tava contando, ele fez sobre um time de futebol de A várzea gente e contava a moeda pra pôr gasolina no carro pra descer, velho. Vixe. Pra Santos. Caramba. Você vê a vontade de fazer esse trabalho. E é arriscado.
Todo mundo ali, ó, vamos juntar. O que a gente tem de grana hoje? Isso. Então dá pra descer, dá pra gente tomar café, almoçar Caraca. e tal, e voltar pra São Paulo. É porque eu achei, porque você fez vários que foram financiados, né? Tipo, Sim, aí eu né? achei Teve que esse era um financiamentos deles. particulares, teve financiamentos do governo também, mas era uma coisa assim, você acaba sendo apenas um cara contratado pra fazer a tua função ali Eu achei que esse e era um tal, deles. diferente do Linha de Frente, que era uma coisa nossa, Uhum. né? Então, a partir do momento que eu tô botando dinheiro também no projeto, eu já sou produtor executivo, Já né? era. Então, assim, tô botando minha câmera, tô botando meu tempo, tô botando minha ilha de edição, produtor executivo, já era. Né? O Helder tá pagando a gasolina do carro dele, cada um tá Aham. pagando o seu almoço, tal, já somos produtores executivos. Participa igualmente do Né? filme, ganhou alguma coisa, Exatamente, ganha todo mundo. ganha todo mundo, né? E aí, Manaus cedeu as imagens pra gente, e aí a gente começou a ver o quanto que a gente estava costurando a narrativa do filme. Porque a nossa narrativa era apenas informar e não influenciar. Uhum. A gente percebeu num dado momento que a gente estava começando a influenciar quando a gente foi entrevistar o Dr. Roberto Zeballos, que ele é mestre e doutor em imunologia e tal. O cara manja muito, muito, assim. Você assiste ele no documentário, assim, e o Guga, você fala, velho, eu já sei tudo sobre Covid, já sou médico, já posso tratar alguém com Covid. Você possa ser Tal. voluntário. Né? E o Dr. Zeballos, assim, ele foi muito generoso com a gente, porque ele acabou até liberando informações pra gente que eram informações que, se você colocasse aí pro povo, você ia formar um pânico geral. Mas eram informações técnicas e clínicas, que só médicos sabem, né? E eram informações que poderiam atrapalhar todo o andamento do tratamento Uhum. que estava acontecendo. Porque, assim, ao longo que o Covid estava acontecendo, você ia descobrindo novos tratamentos. Sim. E os novos tratamentos iam dando certo. Tanto até que uma declaração que ele deu num grupo de médicos, no WhatsApp, num grupo de médicos, foi o que fez a doutora Mariana Bucardi, que estava cuidando da galera de Belém, a tirar Belém do caos que estava tendo lá, que Belém colapsou. Eu As pessoas Eu estavam lembro. sendo atendidas em cadeira. lembro. E foi por causa dessa declaração do Dr. Zeballos, que ele falou o método que você deveria entrar com tais medicamentos no Covid e o tempo que você deveria administrar para saber qual que era o tipo de resposta imunológica. Porque até então, o que estava passando para o povo era que você tinha um vírus que te atingia e que ele saía, tipo, detonando você por dentro. E não, na verdade, era o teu corpo te detonando por conta da resposta imunológica que o vírus causava. Porque o teu corpo estava se defendendo tanto, então ele estava tirando todos os recursos do seu próprio corpo. Esgotando. Né? E esgotando até que você ou tivesse uma evolução positiva ou uma evolução negativa. Por que as pessoas com comorbidade tinham mais propensão a óbito? Porque o corpo já tinha que deixar de cuidar Tava daquilo fragilizado, né? para cuidar de um corpo estranho que era o SARS-CoV-2, que estava agindo dentro do seu corpo, tirando todas as suas defesas. E aí, cara, tu tava na roça, velho. Eu vi pessoas que elas estavam pronadas. Pronto. Sabe o que é pronadas? Elas Não. estavam entubadas de barriga para baixo Caramba. na maca. Porque se você tá de barriga para cima, o teu próprio corpo ele já não consegue mais fazer o movimento de inflar os pulmões e desinflar. Mesmo com uma ajuda mecânica dos aparelhos. Então você tem que ser pronado, isto é, colocado de barriga para baixo, Sim. tal, para que os aparelhos, né, para que essa resposta mecânica vindo externamente dos aparelhos tivesse menos trabalho para os aparelhos para te manter vivo. E o que foi muito louco que depois que a gente lançou o filme, a imagem que eu fiz da mulher dentro lá na maca lá, que ela estava pronada, ela venceu o Covid. Que E a gente foi generoso com ela. A gente esperou que os médicos fizessem uma imagem dela saindo do hospital para a gente colocar no corte final. Que legal. Quando foi lançado? Que mês?
Cara, o lançamento oficial foi no Festival de Cinema de Santos, como filme convidado. Foi até tradicionalmente, assim, foi o único filme que foi lançado presencialmente no Cine Roxy, em Santos. Cara, agora a data você vai me pegar. Foi em 2021. Foi. Cara, segundo semestre de 2021. Tá. Tal. Eu fico meio bolado com esses filmes que demora muito pra abrir pra gente ver. O Linha de Frente, ele teve um lançamento prévio no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, porque a gente precisava lançar, porque já estava terminando a primeira onda, iniciando uma segunda onda e a gente ainda não tinha lançado o filme. Tal. Então a gente teve que correr por quase 7 meses editando, lê-se primeiro corte, segundo corte, terceiro corte. Quando a gente definisse o terceiro corte, e aí que a gente ia definir correção de cor. Aí Tem que uma deixar parte em unidade, animação, né? Tem uma parte de efeitos e animação no filme também. A gente ia definir. Esse do bolso é grande, contato é bom, né? Pô, aí é o que eu falo, que mantenha os seus parceiros sempre por perto. Porque a animação não é barato, não. Mas aí, cara, uma coisa que eu posso falar pra você, que é muito louco, assim, algumas pessoas podem até escutar. Eu vou falar uma frase muito louca. As pessoas podem escutar isso com maus olhos. É que eu tiro isso de uma frase que eu vi de um filme que o cara não me olha com esse tom de voz. Não. Excelente essa. Não me olha com esse Tal. As pessoas, então, vamos lá. As pessoas podem ver isso que eu vou falar com maus olhos, mas assim, a parceria Helder Fraga e Tomires Ribeiro tem força. Que bom. No mercado tem força. Que bom. Sem a gente pôr a mão, a gente já gerou briga em grupos. Que legal. Briga em grupos de tipo, o Helder e o Tomires estão juntos fazendo tal produção, não dá pra brincar. A gente sai fora. A gente para de brincar Tal. com isso. Assim, eu nunca me vi assim, porque eu sou um trabalhador do audiovisual, cara. Eu sou colaborador como qualquer outra pessoa. Mas as pessoas veem a gente desse jeito porque eu e o Helder, a gente tem um primeiro paradigma da nossa parceria, que é qualidade. É importante. Eu não disparo a câmera à toa. É importante, né? Não disparo o rec da câmera à toa. Quando eu ouvi bastante isso na sua casa. É mesmo? Eu ouvia bastante isso. Quando você estava me ensinando a falar, eu falei assim, não, isso, aquilo, exposição aqui. Pô, as pessoas vão pensar que eu sou mau carrasco. Eu não sou carrasco não, velho. Não, ele me ensinou bem, ele falou. Eu só sou enfático com a minha profissão, assim. Aí, ele falou, isso, aquilo, eu falei assim, e não desperdiça clique. Pode crer. Não desperdice clique. Arruma e clica. Clique certo. Sabe por quê, Fernando? É o seguinte, cara. Não adianta você fazer um trabalho meia boca. Se você se coloca no título de profissional naquilo que você faz, e profissional você paga os seus impostos certinho, você paga as suas contas certinho, você tira os seus DRTs, você estuda pra caramba, você estuda por horas, você experimenta por horas, você trabalha de graça em muitos sets por aí pra aprender. Sim. Cara, o mínimo que eu tenho que falar é que eu sou profissional naquilo que eu faço. E receber por aquilo, né? E se eu sou profissional naquilo que eu faço, cara, eu tenho que ter uma certa qualidade naquilo que eu faço. Eu não tô falando assim, porque eu sou o cara pica das galáxias, mais foda do mundo, não, porque no audiovisual cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua visão, cada um faz do seu jeito, então essa é uma coisa muito subjetiva. Mas isso é uma coisa, até quando eu dava aula, chegou uma época que eu tava no ensino e dava aula de roteiro, eu falava para muitas pessoas, cara, ideia é uma coisa que você tem e ninguém te tira. Só você pode destruir uma ideia sua. Mas tenha uma ideia boa, tenha uma ideia que revolucione, tenha uma ideia que seja diferente, que seja de renovação. Não seja igual ao outro. Se você for igual ao outro, você vai viver você vai viver num ciclo onde nada muda. Cara, você tem que inovar. Então, quando eu e o Helder a gente foi filmar o Linha de Frente, apesar de toda a ética que eu falei anterior, o respeito pelos doentes que estavam lá,
e tal, e pelas famílias que estavam acompanhando, e pelos médicos, que teve vários depoimentos de médicos, depoimentos muito emocionantes. E a gente tem que, ó, bater palma pra essa galera que trabalhava 36 horas sem dormir pra me manter com saúde. Vocês são foda. Viva o SUS. Tá? Vocês são vocês são heróis, na verdade. E viva o SUS. Tal. Cara, o que acontece? A gente tinha toda essa ética que a gente tinha que manter, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma linguagem. A arte não saía da gente. É porque você vem do cinema, né, cara? A arte não sai. E você vem do cinema Então, assim, também, né? não era qualquer enquadramento que eu fazia. Tinha um enquadramento que eu fazia enquadramentos pra contar uma história com uma câmera parada. Você levou pouco equipamento também, né? Teve um momento ali que foi muito legal, de uma ideia que eu tive, o Helder gostou, que eu falei assim, cara, vamos pegar um carrinho desses médicos aqui, que esses carrinhos que colocam os equipamentos e tal. Vamos pegar um carrinho, vamos colocar a câmera em cima do carrinho, dispara a câmera e vamos ficar dando rolê com o carrinho. Então tem uma imagem que você vê que é uma imagem onde você ainda vê o final do carrinho, no rodapé do plano, tal, mas é ele, tipo, passeando pelas alas, tem toda a tremedeira do carrinho e tal. Você tá ligado que eu sou bem... Você vai falando, eu vou imaginando as coisas, né? E- Primeira coisa que você falou, eu vi a entrada do plantão médico. É que o plantão médico, né, foi a primeira- o IOR, ele era tipo uma coisa bem Mas foi elaborada foi e a tal. primeira coisa que você falou, o carrinho no hospital, o plantão médico. Plantão médico. Cara, foi longe. Né? E tinha também, assim, eu pensei numa paleta de cores pro documentário. Então, os momentos que a gente estava no hospital era uma luz bem fria, mais ciano, com uma cor batendo quase no verde, aquela coisa bem desconfortável, tal. Eu deixava estourar a luz em alguns momentos. Né? Ousado, É justamente para quem está assistindo se sentir incomodado com aquela luz estourando. Né? Tinha outros momentos que eu tinha só uma fontezinha de luz para fazer a entrevista. Falei, é essa aqui que vai. Teve uma entrevista que a gente fez com uma enfermeira, cara, que eu acho que foi uma das melhores imagens que eu fiz. Assim. A gente tinha um ponto de luz, que era uma luz do sol, que estava batendo numa parede externa, e essa parede externa estava devolvendo uma luz por dentro de uma janela, que era um vidro todo rajado. Que volta para Stephen King explicando. Então essa. parece, tipo assim, que era só uma luz bem penumbrada, uma coisa bem simples, tal. Mas aquilo caiu como uma luva pro depoimento dela. Porque foi um depoimento muito pesado. Um depoimento, assim... Cara, teve uma chefe de equipe em um dos hospitais que ela deu uma entrevista pra gente, assim... Que quando a gente terminou a entrevista, assim, que o Helder falou assim... Pô, obrigado aí pela sua participação, né? Eu acho que a gente já fez todas as perguntas pra você e tudo mais... o filme vai estar disponível, né? Sempre tem Um linkzinho, né? sempre tem um finalzinho que a gente fala pros médicos e tal, justamente, mais especificamente no caso do Linha de Frente, que era mais pra gente dar uma força pra eles, né? Tipo, obrigado por vocês estarem aqui, esse filme é pra vocês, não é nada pra gente e tal, e não sei o quê. Cara, essa médica, ela era chefe de equipe, ela saiu da sala, eu lembro que a gente ficou, acho que por uns 20 minutos calado. Caralho. E Parado, assim, silêncio total. Assim. você tá contando uns exemplos de uma galera legal e tal, mas teve, tipo, uns tinhosos, umas almas cebosas que, tipo... Não precisa falar nome de ninguém, não. Só que falava... Que, tipo, você fala, que você tá... Mano... Tá errado. Cara, não que a gente teve um exemplo negativo... ou de algum médico, ou de algum depoente nesse filme. A gente não teve nenhum exemplo negativo. A gente teve um problema com uma médica que a gente percebeu ali que ela estava se colocando numa posição muito vitimista. Tipo, dentre todos os médicos brasileiros na linha de frente, ela era a única que a gente tinha que ter dó. Aham. Ela era a única que mais estava trabalhando. Ela era a única que tinha família. Ela era a única que tinha pego Covid e não pôde trabalhar, isso incomodou ela muito. Ela era a única que ficou super incomodada porque não podia ir para o hospital salvar pessoas. Mas assim, isso foi a forma dela depor. Aham. A gente simplesmente não colocou no corte final. A gente considerou, gravamos tudo, temos ela
no HD e tal, beleza. Mas a gente não colocou no corte final, Chorou as pitangas e... né? Como teve uma pessoa pública da política de Santos, que ele queria, Adoro a política de Santos. ele queria vender Santos. Adoro a política Ao invés de Santos. falar sobre a forma que Santos estava se defendendo do Covid, não, ele queria vender a cidade de Santos. Estamos fazendo... Não entrou no corte final. Virou lixo no HD. Né? Porque era uma coisa assim, não, porque a cidade de Santos está fazendo isso, está fazendo aquilo, que as pessoas que descem aqui, todas vão ter que ser examinadas e que não sei o quê, bababá, não sei o quê. Não, velho. Não é isso que a gente Fala quer, dos seus médicos que estão trabalhando 36 horas lá. De médico querendo desistir da carreira porque não tá segurando a onda. deve ter sido... De médico acabar. Mano, de médico. Velho. Teve um médico. Isso foi um médico de Manaus, assim. Que ele falou um negócio que foi pesado pra caramba. De tipo assim, meu. Eu tirava um paciente da UTI às 8 horas da noite para ele ir pro quarto só para ficar em observação, às 8h05 eu tava admitindo mais um grave. E isso era todo dia. Pelo menos 4, 5 vezes por dia. Da família consolar o médico. Porque ele já tava inconsolável, velho, por si só. É muito... Mano, vocês são foda demais. É cara. muita... Vocês são foda demais, É sério. muita notícia ruim por dia, cara. Vocês mandaram, vocês têm meu total respeito. Isso não é pra mim, não. Não é mesmo. Cara, eu fico... Tá rodando pro festival? Vai rodar por mais alguns antes de, Cara, depois de ficar disponível? a gente atualmente tá no festival Fest Cine, que eu esqueci a cidade aqui. Desculpa. Google. Põe aí no Fest Cine, cara. Pedra Azul. Fest Cine de Pedra Azul, a gente tá concorrendo lá. A gente já ganhou um prêmio internacional de melhor filme internacional. Com ele? Ganhamos melhor filme internacional no Festival de Cinema de Arouca, em Portugal. Também. A gente foi selecionado para o Labrife. Acho que não chegamos a ser selecionado para o Labrife, que é o Los Angeles International. Não, Los Angeles Brazilian Film Festival. Tal. A gente não chegou a selecionar porque o filme não estava pronto ainda, mas teve... O filme não estava nem pronto, mas teve uma certa menção ali, Entendi. falaram dele e tal. Que podia rolar. Estamos no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, dessa 5ª edição, também agora. Estamos no mais outro festival que eu não tô lembrando. E aí tem que rodar essas paradas até ficar disponível. Até ficar disponível. A gente teve uma exibição pública que a gente fez no... Eu vi isso quando acabou, cara. Você acredita? Na Oswald de Andrade. A gente teve uma exibição. Fiquei... Até às 20 tá disponível. Eu olhei 20 e 22. Que legal. Pô, tu corresse até lá, você ainda conseguia ver o filme. Você não ia conseguir ver do começo. Mas aí... Não, eu sou ruim. Eu tenho que... Até série ruim eu acompanho. Eu assisti Under the Dome até o fim. Um lixo. Mas eu assisti do começo ao fim. Bom saber que é um lixo, que eu não quero assistir também. Quer spoiler? Pode dar. O bagulho é zoado, cara. São Sério? ETs, mano. Porra. Da TV são ETs. Porra. Juro. Mentira, velho. Juro. Aquela frescura toda das estrelas rosadas caindo em fileira. Aquela... Eu já falei, vai ter um spoiler. Cara, é mó lixo, nem Spoiler assiste. alert! Nem assiste, é mó lixo. Não perde seu tempo, não. Spoiler alert! Não é legal. É muito tempo rodando Pedi um cigarro pra ela, gente. É Então, muito tempo rodando de filme pra... Um lixo. Cara, um lixo. eu vou dizer uma coisa, assim, agora que a gente tocou no assunto de séries, tá difícil uma série, tipo, me pegar mesmo, assim, pra eu assistir, maratonar, assim, porque eu tô achando que tá tudo a mesma coisa, velho. Eu tô numa onda que eu tô assistindo... Nós, né, amor? Coisa que eu não preciso pensar. Já assisti dezenas de vezes. Big Bang Theory eu nem vejo mais, mas a claque me diverte. Passou do momento que não é mais a piada que tá me divertindo. É só o... Acho que é tipo, no meu caso, é tipo É o Brooklyn Nine-Nine, né? É o Chaves de hoje.
Eu assisto o Brooklyn Nine-Nine pra limpar o quarto. É tipo isso. Tal. É e isso. aí eu tô limpando o quarto, aí eu escuto, sei lá, alguma piada do Peralta, assim, tipo, Continuo continuo limpando. Eu Não que eu não goste, eu adoro o Brooklyn Nine-Nine, eu acho legal demais. E tal, só mas já tá lá, né? Ele é aquilo tá- que você falou, é o efeito Chaves, né, cara? é fácil de gestão, o momento tá muito pesado. Não só que o momento tá muito pesado, mas há um tempo tem coisas que não. Eu acho que as únicas séries mais, assim, que eu posso dizer que eu peguei, falei assim, vou assistir, é interessante e me demanda um pouco de atenção, são séries históricas, tipo Mindhunter. Porra, eu sei Cara, que eu sei Mindhunter. é bom pra cacete. Mindhunter. Adoro aqueles lettering Produzidaço enormes. pelo maravilhoso David Fincher. Vai, Fincher! Adoro a edição, cara. Tal. Pô, demais, assim. Mindhunter enorme, assim. é outra do David Fincher também, que é House of Cards. Não assisti esse. Tal. Cara, eu acho sensacional, assim. Não assisti. Mano, tudo que o David Fincher bota a mão, ele é foda. Vou dar uma procurada. Ele é foda. Tal. Até Alien 3, que ele mesmo não gosta do próprio filme, eu acho demais. Teve um 3 que foi corrigido, hein? Poderoso Chefão 3 corrigiram. Corrigiram? Nossa. Poderoso Chefão. Deixaram o Coppola cortar de verdade. Cortou, ficou lindo, cara. Começou Cara, do lugar que certo. nem Esse de eu não vou dar olhos- spoiler. É que nem de olhos bem fechados, assim. Eu acho que É melhor. deveria ter um corte diferente, né, nesse filme se o Kubrick tivesse vivo pra cortar o filme, né? Pode crer. Que há as línguas que dizem que de olhos bem fechados ele não chegou a editar o filme. Né? Ele morreu fiquei semanas sabendo. depois do final das filmagens. Eu fiquei sabendo. Tom, a gente tá chegando aqui meio que pro final aqui. Eu acho que não preciso nem explicar qual é a relevância do documentário pra gente raciocinar o dia, pensar como vai que... Não o dia, né? Raciocinar o nosso cotidiano, como é que vai... Como foi a recepção dessa galera, dos médicos na linha de frente, etc. E você tem mais trabalhos disponíveis, né? Você tem o Punhos e Leis, que você gravou com o Pierre, não foi isso? Isso, com o Pierre Bittencourt. Pra quem não lembra do Pierre, ele Mosca. era o Mosca Das do Chiquititas. É um amigaço, gente boa pra caramba. Nossa, ela vibrou. Ela vibrou. Mexe. Cara, o Pierre, beijo no seu coração, sabe que eu te amo, né, velho? Tipo, o Pierre é gente boa demais, assim. Eu conversei um pouquinho com ele baita na sua colaborador no filme e um amigo, assim. Que legal. Amigo mesmo. Assim, legal. Quando a gente bebia, a gente tomava várias brejas junto, cara. Tal. E esse tá disponível pra galera ver. Punhos e Leis tá disponível também. Punhos e Leis foi meu primeiro filme de ficção que eu dirigi. Legal. Eu soltando fumaça aqui. Ali No centro da cidade, no ali. Teatro Municipal, né? Teatro Municipal. Tal, que é a história de dois ladrões que disputam um território no centro de São Paulo. E um vê o outro roubando no território do outro e o pau quebra. É um filme que tem coreografia de luta. Né? Eu vi, você mostrou, eu achei legal. Do Renan, cara. O Renan, que ele é da Omega Stunts. Hoje é stunt, né? Ele é dublê e tal. Ele já fez trabalhos pro Afonso Poyar. Ele já fez trabalhos para vários cineastas aí, séries Legal. também, tal. Trabalhei com o Renan recentemente num longa policial que eu fiz a fotografia, na qual ele também coordena as cenas de luta e tudo mais, cenas de tiroteio e tal. O Renan é outro parceiraço, assim. A gente tá querendo fazer o Punhos e Leis 2, mas o Punhos e Leis 2 vai ser um longa. Sequência. Né? Isso. Digamos assim, o Punhos e Leis 1 é o piloto, né? O curta-metragem que deu certo e a gente tá querendo fazer o segundo filme. Ganhou o prêmio também, né? O Punhos e Leis ganhou 4 prêmios. Eu tô com um premiado aqui. Ganhou uns 4 prêmios. O Antes Que Eu Esqueça também. Eu ganhei de melhor ator, velho, no Antes Que Eu Esqueça. E nem ator eu sou, velho. Pra você ter uma ideia. Eu ganhei de melhor filme também. O Antes Que Eu Esqueça e é isso. É isso? Ó, aqui, vamos ficando por aqui. Passa suas redes sociais, suas paradas todas. Pera aí que eu vou terminar de... Beleza. Redes sociais, vamos lá. Tomires Ribeiro no Instagram. Só colocar Tomires Ribeiro no Instagram, você me acha. Primeiro Olho Filmes também no Instagram.
Facebook Tomires Ribeiro, tal. Meu celular é 98427, o resto não vou falar, com certeza. E estamos aí em parceria com a Fraga Filmes também, né? Que é a nossa parceira em tudo quanto é trabalho que a gente faz e tal. E é isso, basicamente em redes sociais é isso assim, que a gente tem. E o canal da Primeiro Olho Filmes no YouTube. Legal. Acessa lá o Punhos Laser, maneiro. E aqui, ó, pra não deixar pra não sair da praxe, é uma coisa que eu falo sempre, é que isso é só um recorte, cara. Tá. Pra poder entender um pouco mais, poder ver, tem que se aproximar do conteúdo, ver da informação. O documentário é uma forma de fazer também. Sim. Existem diversas formas de se aprender e o documentário também é uma delas, de se mostrar a realidade. Aqui a gente tem um apoio do Centro de Formação Pascoal Leme, Tomires. Massa. Porque junto em parceria com Paris, que já veio aqui, fala pra caramba. Mas eu adoro Paris, beijo Paris. E a ideia é que todo professor, ele é um trabalhador intelectual, ele tem uma formação, ele tem que estar ali, e é nesse intuito que a gente está tentando trazer pessoas para poder auxiliar na formação de mais pessoas, conversando, dialogando com uma porção de gente. Legal. Trazer aqui também uma ajuda aqui, ó, falando, ó, os 100 primeiros inscritos concorrem aqui, ó, tem que seguir lá o Instagram do Não Acredita em Fadas, é tudo junto, separado por pontos. Não é porque tá no YouTube, não esquece do Spotify, vai lá, dá 5 estrelinhas, é legal também. Aqui também, por que não, dá um joinha, comenta aí, fala que se você tem algum comentário que você quer, que você acha interessante também, conversa com o Tomires, conversa com a gente. Simbora. Esse livro maneiríssimo do Renato Queiroz, parceirão também, que já veio aqui da outra vez. Eu não sei mais se eu tenho mais alguma coisa pra falar, eu não lembro. Eu não tô a par dos jargões de internet ainda, cara. Logo você pega, velho. Daqui a pouco tudo é um aprendizado, cara. Quando você vê, você já tá desenrolando. Pô, você tá desenrolando bem pra caramba, velho. Que é isso? Vamos nessa, vou pegando. Esse aqui é o segundo. Teve vários pilotos, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Mas então, prazer. Muito Fernandão, obrigado mesmo. Obrigado, meu xará, Fernando Ribeiro. Ribeiro, de sobrenome, tamo nessa. E chega mais, vamos lá, até semana que vem. Beijo. Valeu, gente. Eu acho que semana que vem é o Paris, hein? Não tenho certeza se tá agendado pro Paris. Vou tentar segurar o Paris em 1 hora. Cara, segura. Vou tentar segurar o Paris em 1 hora. Segura. Segue a gente, comenta, valeu, traz beijão. o Marcão aqui também, Marcos Abranches, hein? Faz essa ponte aí. Faço, ponte aí. pode deixar que eu faço. Vamos fazer Demorou. essa ponte. Vamos lá, beijo, tchau.